nos arrebardes no século passado aí que a minha empresa implantou o SAP, ela estava começando o SAP aqui no Brasil, eu ia assistir um pouquinho das apresentações, era um pouquinho do que vocês estão fazendo hoje, então eu comecei vendo um PPT, eu olhava aquele PPT e falava, nossa, que mundo é esse, que maravilha, onde será que isso vai parar, né? Bom, então a minha base, alguns perguntaram aqui, pô, preciso ter uma faculdade de tecnologia, sou contador, alguém falou que eu sou contador, cara, não tem a receita do bolo, tudo é bom, então aquele cara que é um cara muito técnico, não gosta da área de processo, então ele não vem para a área de processo, ele vai ficar numa área vai ser um base, vai ser um ABAP, ou aquele cara que é muito processo, e tem esse skill mais de negócio, vem para a academia na parte mais funcional. Aquele cara que é um técnico, que tem facilidade para a área funcional, maravilhoso. O cara que é funcional, tem um skill técnico maravilhoso, se completa, né? Mas a gente vai falar um pouquinho aqui do começo o começo do mundo do SAP, onde a gente vai pisar, e a gente vai ver aqui bem, pessoal, que não tem uma receita do bolo, cada um vai pegar um pedacinho. Eu brinco bastante, que é o que eu vou falar aqui, se uma pessoa chegar para você e falar e conhece muito de SAP, conhece tudo de SAP, é um cara que estuda história, é um cara que viu história, porque SAP é o nome de uma empresa. O SAP é uma empresa que ela cuida de vários sistemas, ela tem muitos sistemas. O Alan já passou aí uma pincelada bem rápida, né, que nosso webinar aqui é muito rápido, mas ele passou com vocês aí uma pincelada bem rápida aí de alguns sistemas que a gente tem da empresa da SAP, né, a gente vai focar bastante aqui em um deles, eu vou falar um pouquinho, eu vou dividir aqui o meu bate-papo com vocês, aqui me apresentando bem rápido, falando um pouquinho do objetivo do nosso bate-papo aqui, minha conversa com vocês é SAP Fan, a medicina geral, como eu falo assim, é o clínico geral, explicar um pouquinho para vocês do todo, né? Falar um pouquinho da visão do RP, o que é o RP no processo, para a gente chegar no RP no sistema, tá? Então a gente vai dividir um pouquinho ali de onde a gente vai estar falando. E depois eu chego falando um pouquinho para vocês do que a gente vê no SAP Fan, pincelada de cada pedacinho da integração que a gente vai fazer, uma semana bem rápida ali para vocês, então vamos falar um pedacinho, passo a passo ali de como é a concepção. Eu vou falar um pouquinho que é a porta de entrada, para depois lá na frente o Mauro vai complementar com um dos módulos. Num dia não dá para falar de todos, gente. Hoje, o tópico de hoje é o SD, o Mauro, o especialista no nosso mundo SD, ele vai falar um pouquinho dessa migração, né, que é a próxima parte. Então a gente começa com o Mauro, com o Alan, né, falando da base, quer dizer, o funcional não existe se não existir o base. Se ele não instalar para a gente, né, eu vou comprar a licença da SAP, vou comprar, se eu não instalar o servidor, se eu não deixar a plataforma pronta, não existe, né? Como eu brinco aí, o software não existe sem o hardware, né? E vice-versa, o hardware também não existe sem o software. Então essa briga aí é boa e saudável, né? Eu vou sempre ouvir assim, ó, já um pouquinho como o meu currículo fala, há 23 anos aí com SAP, há mais de 35 já no mundo de negócio, de processo, também já estou aí na casa dos 50, né? Então, há bastante tempo aí atuando. E passei por alguns segmentos, bem mais rápido aqui finalizando, né? Então, o SAP me levou para trabalhar com segmentos de indústria, eu nasci na indústria, ok? Muito tempo com indústria, passei por consultoria, uma grande consultoria aí no mundo, o Brasil aqui uma das maiores, passei por consultoria, aí mais de 8 anos de consultoria, participando de implantações, depois migrei para o mundo, eu falei, já fui cliente, já fui fornecedor, hoje eu voltei para o mundo fornecedor de novo, então passei um pouco por varejo, passei um pouco por mídia, passei um pouquinho e hoje eu estou em serviços, né? Hoje eu trabalho com um serviço diagnóstico, mas a minha base é back-office, né? Então eu sou back-office, então eu trabalho com RH, com finanças, com tributário, com custos, com vendas, com logística, então minha base não é o front office, é o back office, então o back office eu brinco muito, eu conheci o SAP, nesse mundo do back office, no SD, no e-mail, eu trabalho em finanças, eu trabalho em indústria, eu trabalho em varejo, eu trabalho em
em serviços, é um pouco parecido, é um pouco mais do mesmo. Claro que o front é diferente, pessoal. Tem cenários que eu tenho num ramo, que eu não tenho no outro, aí você vai conhecer a essência e depois essa essência vai colocar para a sua empresa. Então, como eu falo, não tem uma receita do bolo, tá bom? Então, continuando um pouquinho aqui, deixa eu migrar um pouquinho. Primeira coisa, pessoal, a gente vai falar então do SAP, o SAP FAN, tá? Então, o SAP FAN, apesar do nome FAN, que a gente também é um SAP divertido, é um treinamento divertido. No começo tem toda uma cadeia ali, né? No começo o pessoal mais nervoso, ao meio da semana, no final da semana todo mundo já na mesma linha, já preparado para uma próxima etapa aí que seria uma academia, já entrar para a academia um pouco mais ali já adaptado à ferramenta. O que eu brinco muito com meus alunos eles precisam sempre estar eles sempre precisam quebrar barreiras, né? Então a primeira barreira é essa do SAP FAN. Não vou ler o conteúdo, o material vai todo para vocês, tá? Não vou ficar lendo, né? Mas o objetivo do SAP FAN, pessoal, é colocar vocês entenderem um pouquinho o que é isso, que mundo é esse do SAP, né? Lá atrás, eu comecei com o SAP em 97, 92 a gente viu aí, né, quando começou o R3, em 72, o SAP nasceu comigo lá em 72, mas era o R1, R2, como ela mostrou, o R3, que aí sim, o R3 é o RP mesmo aí, como a gente vê hoje, ele nasceu ali em 93, em 97, quando eu entrei no SAP, pessoal, isso que a gente vê agora, juro para vocês, a gente via lá em 97, porque a essência, o que a gente vê no SAP FAN é a base, é a espinha dorsal. Então aqui no SAP FAN e nas academias funcionais, a gente não vai falar do QM, é específico, né? Como se você fizesse um curso de Excel, depois um Excel avançado. A gente precisa conhecer a base, é a estrutura, é o alicerce do SAP, para depois a gente começar a construir o nosso prédio e deixar o nosso prédio do tamanho, vai ser um arranha-céu esse cara aqui, né? Daqui a pouco a gente está na lua só subindo esse prédio. Mas o nosso curso do SAP FAN, ele vai abordar os principais módulos, como eu falei, é a espinha dorsal mesmo lá do nosso SAP, vou falar um pouquinho aqui do que é esse nosso SAP, né? E o curso do SAP FAN, ele vai ajudar vocês a entenderem para onde vocês querem seguir, que caminho vocês querem ir. Eu preciso fazer uma academia de MM, uma academia de SD, uma academia de MM, né? Então a gente dá uma pincelada nos principais módulos. Então a expectativa do SAP FAN não é entrar na segunda, é uma semana de curso, são 25 horas intensas, que a semana voa, a gente não vê a semana passar, né? Ela começa numa segunda, termina numa sexta, e ela tem alguns objetivos. Os participantes do SAP FAN, pessoal, basicamente a gente divide em dois grandes blocos, né? Um consultor mega master experiente no SAP não faz o curso do SAP FAN. Então, quais são os dois públicos ali? Primeiro, o pessoal que nunca entrou no SAP na vida. O pessoal não tem ideia do que é o tal do SAP, o que é a empresa SAP, o que é o SAP ERP, então quem nunca entrou. Então ali a gente senta, né? O primeiro dia vou falar um pouquinho no final o conteúdo, mas a gente pega esse pessoal, e esse pessoal que nunca entrou no SAP, a gente fala que a gente vai quebrar o gelo com ele. Então eles vão entender um pouquinho o que é o SAP, quebrar um pouco do medo de utilizar o SAP, de utilizar e navegar no SAP mesmo. A gente falou bastante de Fiori aqui, falou bastante, o Alan falou bastante aqui pra gente do Fiori, que o Fiori, gente, fui eu que escrevi aqui no grupo, falou assim, é um pecado o Douglas falar que a tela é feia. Mas ela é feia. Eu que vim lá de 97, eu que vim lá usando o SAP, aquilo era a oitava maravilha do mundo para mim, eu falar que ela é feia, putz, ela é feia. É que o mundo mudou, né, gente? Hoje em dia tá bem melhor, né? O mundo tá muito mais tecnológico. Então, eu saí de papel, eu saí escrevendo, eu saí o Excel de 65 mil linhas já era maravilha para esse mundo do SAP, de integrado, aquele negócio que eu faço uma movimentação de material e já está contabilizado. Olha que naquele período lá era um absurdo. Trabalhava com contabilidade, minha contabilidade fechava no 25º dia do mês lá, né? Hoje não, hoje se uma empresa que não fecha o custo no primeiro, que não fecha a contabilidade no terceiro, que não se consolidou no quinto já está morta, né? Então hoje está muito mais dinamismo e o SAP te dá muito essa formação. Então o curso SAP FAN vai dar para a gente um pouco dessa integração. Então quem nunca usou o SAP, quebrar o gelo, e ele é fácil, eu falo muito isso no meu treinamento, que a
tela, muitas vezes você está na tela, você está em 2, 3 telas, parece que você está na mesma tela. Para quem está aprendendo, isso é ruim. Para quem já conhece, isso é maravilhoso com o tempinho. Quem começa a conhecer é maravilhoso. Quer dizer, elas se parecem a tela? Parece. Você entendeu uma, você entendeu as 3. Você entendeu as 3, você entendeu as 20. Então, quer dizer, ó, é lógica, né? Quem não é de TI aí, quem vem para o SAP, muitos de vocês, algumas pessoas fazem o curso porque a empresa, estou mandando currículo para trabalhar no contas a pagar, para trabalhar no estoque, mas a empresa pergunta se eu tenho SAP. Ok, alguns querem migrar para o mundo de TI, né? Então a gente aprende aqui, a gente vê que trabalhar com TI, na verdade, é resolver problema. Vir para o SAP aqui não é conhecer o SAP, é conhecer problema, resolver problema, né? É o que a gente sempre coloca. Então, os dois públicos, pessoal, a maioria não conhece o SAP, então eles vêm até para perder um pouco aí o medo, começar a navegar. Às vezes o pessoal tem medo de clicar no botão, parece que vai destruir o sistema, mas essa que é a ideia. E isso ajuda demais para quem vai fazer academia, pessoal, porque você já entra na academia sem esse medo, sem esse impacto, esse primeiro impacto, falar assim, olha, vou navegar, olha, não sei navegar, quer dizer, o começo da academia, você começar já saber a navegar, já te dá uma bela de uma distância ali. É nítido quem faz as academias o SAP Fan com a gente, e depois vai fazer academia, o feedback que a gente recebe, né? Uma delas é essa, já saber um pouco do que é, e a academia já é muito focada em um módulo, né? Aqui a gente consegue, no SAP Fan a gente fala da integração toda. E o segundo, pessoal, o segundo público que a gente tem, além de ser o quebra-gelo, é aquele pessoal que já conhece. Mas aqui a gente brinca e fala assim, ó, onde estou, de onde eu vim, para onde vou, né? O que isso quer dizer? A pessoa trabalha no SAP Fan, trabalha na empresa, trabalha com o SAP, mas ela trabalha no contas a pagar. Mas ela só conhece aquele mundo do SAP. Aqui, a ideia legal, além dela conhecer o mundo SAP, ela já brinca, ela já sabe navegar, mas ela aprende outras coisas, às vezes ela está limitada a um pedacinho ali da navegação, a gente explica, cara, você não tem que pagar. Olha só esse mundo aqui. O seu pagamento nasce numa pessoa que criou um material de compra ou um serviço, alguém que criou uma requisição de compra, alguém que aprovou, alguém que criou um pedido de compra, alguém que aprovou o pedido, alguém que fez a entrada da fatura, a entrada física, e você depois foi pagar. Quer dizer, todo o processo da empresa a gente consegue ver com esse cenário do SAP Fan. Então, algumas pessoas que já entram já conhecendo um pouquinho o SAP como usuário mesmo, então que já viu a cara, já não tem aquele primeiro impacto, putz, o que é o tal do SAP, mas ele consegue entender um pouquinho a cadeia, o começo, meio e fim. O curso do SAP Fan é legal, pessoal, muitas empresas hoje que utilizam o SAP, porque o mundo perfeito, né? Minha empresa vai implantar o SAP, estou dentro do projeto. Tu vai se lascar, eu sempre falo isso, você vai se lascar, né? Porque é um projeto pesado de migração aí de sistema, tirar processo, colocar processo, só que o conhecimento que tu vai ter no final desse projeto é maravilhoso, né? Esse é o mundo perfeito, mas não é uma realidade que as empresas têm. Então, o turnover ali, hoje, as empresas já trabalham com o SAP e muitas vezes não tem isso aqui. Então, às vezes, um treinamento desse aqui de integração, de saber o cara de materiais, o que ele vai receber, de quem ele recebeu, para onde ele vai mandar, o que acontece depois, o cara de vendas, para ele fazer uma expedição, como originou a expedição, como originou a parte da venda, como gerou esse estoque aqui para eu vender, como gera aqui a análise que eu vou fazer lá na frente, né? Então, o SAP Fan, bem rápido, pessoal, é um curso, como eu falei, bem rápido, dá uma visão geral dessa para vocês, tá? Então, é uma oportunidade meio única assim da gente ver a empresa inteira, começo, meio e fim, dentro de um curso. Claro que é muito conteúdo, né? Numa semana ali, muito conteúdo não, é muita informação. Você entra conhecendo mais finanças, mais logística, mais vendas, mais análise gerencial, mais contabilidade legal, né? E o legal do SAP Fan é isso, a diversidade dentro do curso é muito grande. Você vai fazer uma academia de materiais, normalmente é o pessoal que já está mais focado ali em materiais. Uma academia de BW, é um cara mais focado lá em BI. Você vai fazer uma academia de ABAP, é o cara mais técnico. De FI, é o cara que conhece mais ali a contabilidade. O público do SAP Fan é bem diversificado. Então, a ideia, o legal do SAP Fan é a gente trocar a experiência. Então, quer dizer, a hora que a gente está falando mais de materiais, a gente troca mais experiência com o pessoal de materiais e os outros vão adquirindo. Quando a gente vai falar de contas a pagar, a gente fala de contas a pagar. Acho que acabou a semana passada, teve um SAP Fan, tinha 20 alunos, todos VLC assim com a gente também, 20 alunos no SAP Fan,
e bem diversificado mesmo, assim, era engenheiro, era engenheiro, era contador. Gente, já teve, eu falo nas minhas academias que ninguém me surpreende, né? Há 10 anos eu dou as academias e os cursos, eu dou as academias FICO e os cursos SAPFAM em localização CO dentro do, do, do da K, né? Então já há 10 anos aí com esse curso, eu falo, ninguém me surpreende e não tem receita do bolo. Não é quem conhece mais que está lá que vai se alocar primeiro, não é aquele que não conhece nada, cada um tem que quebrar a primeira barreira, cada um aí vai para o seu caminho. E a porta de entrada sempre é o SAP Fan. Né? A gente começa aqui com os nossos fundamentals, ou o nosso SAP Fan, o nosso SAP divertido. Bom, primeira coisa, pessoal, uma visão geral, SAP Fan, né? Então, o que eu falei para vocês lá atrás é assim, o que é SAP, né? O pessoal entra, a primeira coisa é falar, quero conhecer o SAP. Como eu falei lá atrás, cara, quer conhecer o SAP? Então vamos pegar a história da SAP. E aí o vídeo que vocês receberam é maravilhoso. Quer conhecer o SAP, né? A empresa SAP? Então pega aí, ó. Pega o vídeo que dá legal, que dá a história da SAP. A empresa SAP, ela é dona, ela é proprietária de vários sistemas. Eu já vi aqui alguns falarem aqui, então alguns básicos. O RP é o nosso, tá? O SAP ECC, o RP, o S4, aqui que a gente está falando, né? Que é onde a gente vai participar, é um dos sistemas da empresa SAP. O BW é outro sistema, tem o CRM, tem o SuccessFactors, como a gente falou aqui, tem o Ariba, tem um monte de sistemas da empresa SAP, ok? O que a gente vai falar aqui no do SAP Fan daqui a pouco eu vou falar um pouco mais, mas é um dos sistemas, né, que é o SAP ERP, que é o nosso SAP ECC. Bom, o que é o RP, né? Então, primeiro vamos falar um pouquinho rápido do processo, depois a gente fala do sistema. RP, primeiro que não é um conceito, né? Então, ele é um conceito, pessoal, ele é um sistema integrado de gestão empresarial, então ele faz todo mundo se conversar, né? Acho que melhor que depois esse slide aqui, é isso aqui, ó, falando em processo. Então, RP é a integração dos processos, onde eu faço a logística, conversar com as vendas, conversar com logística, logística com a produção com o financeiro, a gestão ali também de processo, a gestão de RH também, recursos humanos, ou seja, né, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho. É a gestão de processo. Então, esquecer o sistema. Esquecer o sistema. Então, alguém pega uma mercadoria fisicamente, alguém gera uma necessidade de compras, alguém vai lá e compra, o fornecedor te entrega a mercadoria, essa mercadoria você recepciona lá na logística, essa mercadoria que você recepciona, você pega a nota fiscal e manda lá para o recebimento fiscal fisicamente dá entrada lá, registro da nota fiscal, essa nota fiscal aí gera lá contas a pagar para você fazer um pagamento, por outro lado a mercadoria no estoque é liberada para produção para você produzir, depois que a produção lá, com todo o processo, qualidade, que a gente falou aqui um pouquinho no chat, controle de qualidade, a matéria-prima está boa, manda para a matéria-prima, a gente converte em produto acabado. Esse produto acabado, liberamos para venda, né? Agora está pronto para vender. Na hora de vender, aí a gente vai fazer a expedição, quer dizer, tem o cara da venda, né? Lá na porta a porta, não assim mesmo, no porta a porta, no e-commerce fazendo a venda, e tem o cara do despacho de material, né? Tem o pessoal lá falando a separação, colocando no caso de uma indústria, que é um exemplo, colocando numa doca para carregar um caminhão para fazer a distribuição. Então pode ver que é tudo integrado, né? Então o Enterprise Resource Planner, que é toda a integração é esse mundo que é o RP, o RP então é a integração de um processo. E como o Alan falou lá no começo, lá uns carinhas lá que não estavam muito sem o que fazer, pensou, vamos fazer um sistema, já tem alguns aqui, mas vamos fazer um sistema para gerar aí um ERP, né? Começou com MRP só na parte logística, né? E depois migramos aqui para o mundo do ERP, que é esse mundo que a gente está até hoje. Então não importa, pessoal, se é ECC, se é S4, se foi o R3, o que for lá, gente, lá de trás até agora e no futuro, essa base que a gente vai ver aqui é a essência, tá? Então não importa qual é, se eu vou para é essa essência que a gente tem que ver. Não importa se eu estou usando o SAP GUI, que é aquela tela que a gente falou, que tela mais feia, se é o SAP Fiori, que é uma tela mais amigável, como alguns falaram aqui que o presidente já falou que também não é feio, né? Porque assim, estou acostumado com o Facebook, estou acostumado com o Instagram lá
ali tem que ser mais funcional. Ela tem que ser bonita, mas tem que ser funcional. Não pode ser só uma casca de ovo que você bate lá e não tem ovo dentro, né? Tem que ter ali a gema e a clara para trabalhar. Mas assim, a ideia fazer essa camada mais funcional. Mas nas academias do ECC você não usa o Fiore. A ideia é a gente entender o que está por trás. Como eu falei, como eu comecei lá, como eu já sou mais um pouco velho de casa, eu tive uma vantagem que na época é uma desvantagem, mas vamos olhar o copo meio cheio. Como eu fazia tudo no papel, como eu escrevia, como eu desenhava, ficha para contabilização, processo de custo, fazia todo esse cenário, eu sei exatamente o que acontece por trás do sistema, porque é aquele processo que está ali. O que vocês que estão entrando nesse mundo agora não podem perder, pessoal, é a essência, assim, ó, sejam curiosos, né? O que está acontecendo por trás aqui? Cara, apertei esse botão, é só apertar o botão que funciona. Sejam curiosos. Então, se vocês estão acordados aqui, sábado de manhã, para fazer um webinar, para conhecer um pouquinho, é porque vocês são curiosos, né? Então, a gente é curioso aqui, então a gente está com diferencial. Vamos saber, não quero só apertar o botão e o sistema funcionar. Vamos entender o que está acontecendo por trás da cadeia. Muito bom. Então, o processo é esse, pessoal. Essa colmeia aqui, ela existe desde sempre. O Alan até já falou dela também. Então, assim, ó, o sistema ERP da empresa SAP é o que a gente chama do ECC. Então, esse SAP ECC é o sistema ERP da empresa SAP. Então, ele é dividido, pessoal, ele é todo modular, tá? Então, essa é uma grande vantagem do SAP, o que eu sempre falo. Quanto mais conheço outros sistemas, mais do SAP eu gosto. Como eu falei, 23 anos, isso aqui é uma frase que eu uso toda hora. Quanto mais eu conheço os outros, mais dele eu gosto. Ele é todo modular, né? Então, além do sistema SAP, ele é dividido em módulos. Então você, pessoal, não vai ser um cara, um consultor de SAP ECC. Você pode ser um consultor especificamente de um módulo, e esse é o nome SAPês que a gente usa, tá? Os módulos do SAP ECC, os módulos do SAP. Então, o SAP ECC, ele trabalha com alguns, e são mais do que tem aqui, tá, pessoal? Aqui não estão todos, não. Então, a gente tem o módulo de vendas, que é o essa sopinha de letrinha é universal, tá, pessoal? Esse nome, SD, MM, PP, FI, AA, PS, é no mundo inteiro, ok? Aqui, claro, está traduzido para o português. O SD, o MM, o PP é sempre a tradução em inglês, né? Então, é Sales and Distribution, é o Product Plan, é o Financial, o Controlling, o Asset Account. Então, a sopinha de letrinha que vocês veem aqui é uma tradução, é uma sopinha de letrinha, mas é tudo em inglês, mas o que ele representa? O módulo SD cuida de venda e distribuição, MM, gerenciamento de materiais, PP, produção, o FI, a contabilidade legal, o CO, a contabilidade gerencial, o AA, a gestão de ativo fixo, o PS, sistema de projetos, eu tenho o QM, que alguns falaram aí, que é o módulo de gestão de qualidade, eu tenho PM, que é a gestão de manutenção. Eu tenho o HR ou HCM, que aí controla a parte de recursos humanos, a folha de pagamento, tudo rola aqui. Eu tenho um módulo de WF, tem alguns outros, como eu falei, tem outros módulos que compõem o SAP ECC. Então, olha só, pessoal, vocês não vão ser consultores de SAP muitas vezes. Muitas vezes vocês não vão ser consultores de FI. Vocês vão ser consultores de SAP, FI, módulo, submódulo A gente vai falar de submódulos aqui, então pode ver que ele vai quebrando, né? Então o SAP é uma empresa, RP, o SCRP é um sistema da empresa SAP, e a gente vai falar de módulos. As academias depois são modulares e depois elas são complementares. O SAP FAM, pessoal, ele trabalha esse pedacinho aí que vocês estão vendo, tá? Pedacinho que é um baita de um pedaço. Como eu falei, essa essência, essa base, não importa se era o R3, se é o ECC, se é o S4, essa base, ela existe do mesmo jeito. Então, no SAP ECC, a gente trabalha bastante a parte de compras e vendas, ou seja, toda a parte de supply chain, movimentação, estoque, tudo, e a parte de finanças, de contabilidade, a parte de contabilidade legal e a contabilidade gerencial. Então, no SAP FAM, a gente trabalha bastante com os módulos de FI, CO, AA é dentro do FI, mas é um mundo à parte, nas academias a gente fala muito, PP, SD e MM, ok? Então, FI, finanças, eu vou falar algumas vezes, FI, finanças, que é a contabilidade legal, onde a gente fala da contabilidade, quando se pagar e receber, CO, é o mundo da contabilidade gerencial, AA é a contabilidade do ativo fixo, MM, toda a parte de compras e armazém, toda a parte de gestão de estoque, né? Então ele tem dois mundos. O PP, toda a parte de planejamento
I, controle de produção, e SD, como o nome fala, o S de sale de venda e o D distribution de distribuição. Então, todo módulo, ele divide em 2 ou mais universos, ok? Então, muitas vezes você vai ser consultor de SD voltado mais para vendas, você vai ser consultor de SD voltando mais para distribuição, porque são, gente, para quem conhece o processo, são mundos completamente diferentes, né? Então, quem trabalha no SD, no mundo do D, gente, é um só de expedição, transporte, documento, CTE, NFE, emissão de notas, só esse universo aí já toma conta só do dele, não precisa nem dar o pitaco no S lá, porque deixa a outra pessoa olhar o S, que só o D aqui já me tomou todo o tempo, né? Claro, e aí vocês vão ficar sendo especialista. Pessoal, perguntas que fizeram. Eu preciso fazer academia fazer um curso de tecnologia para fazer o SAP funcional? Não, eu não fiz. Seria bom? Claro que seria. Quanto mais conhecimento ter, melhor. O cara que é consultor de SD, que conhece também o ABAP, putz, baita de um complemento maravilhoso. Só que são coisas complementares que vão acontecer ao longo do tempo e depende do mundo que você segue, tá, pessoal? Então não é assim, eu quero CSD, PP, MM, AA, quero saber ABAP, vou saber BASE. Não existe esse universo. Se existe, é muito restrito, tá? É muita, cada letra dessa aí, o F, o I, o C, o O, o A, o A, o M, o M, o P, o P, o S, o D, cada letrinha dessa já é um universo dentro de um universo, tá? Então a primeira coisa que a gente faz na academia do SAP Fan é um pouco trazer esse mundo pra gente. Bom, deixa eu dar uma aceleradinha aqui. O que a gente fala na academia, tá? Agora eu vou passar bem rápido para vocês aqui todo o processo, tá? Então, como que a gente começa lá no SAP Fan? A gente começa falando da contabilidade, quer dizer, o SAP, depois que o Alan instalou o SAP para a gente lá, depois que ele deixou toda a infraestrutura do SAP pronta, depois que ele instalou, a primeira coisa que a gente faz é pegar o SAP e construir a base que é FI. Então, a primeira coisa que a gente faz é criar a nossa empresa, tá? Isso, o SAP SC, ele é totalmente ligado para a contabilidade. Então, tudo que acontece nele, toda regra tem exceção, tudo que acontece nele está diretamente ligado à contabilidade, tá? Tudo que acontece depois nos outros módulos faz a contabilidade. Então, por isso que começa assim. A gente começa primeiro desenhando a estrutura organizacional do FI, do FI e o submódulo GL, tá? Então, aqui a gente começa. FI é o módulo de finanças, GL é o módulo de razão, é o modo de contabilidade, tá? Então eu vou pegar nesse exemplo desse slide e os outros é mais do mesmo, tá? Então todos os módulos você tem o módulo e o submódulo. O consultor aqui nesse caso, ele pode ser um módulo de FI, GL. O cara para trabalhar no GL talvez tenha que conhecer um pouco mais de legislação, um pouco mais de lei. Então quer dizer, não é um cara de ABAP, eu não vou fazer academia técnica. Talvez o cara aqui tenha que conhecer um pouco mais de FRS, de USGAP, BRGAP, é uma sopinha de letrinha toda, porque é isso que a gente vai usar aqui dentro, tá? O que a gente faz, pessoal? Como funciona aqui, então? Ó? Isso vai valer para todos os slides. Lá em finanças, a gente desenha o FI, GL, que é nesse módulo, existem aqui algumas etapas no processo. A primeira coisa que é feita são as parametrizações, são as configurações. O SAP vem pronto. Lembra que o Alan, ele desenhou a infraestrutura e fez a instalação do sistema para a gente lá. Ótimo, liberou. O sistema veio cru. A gente começa a construir agora toda a parametrização. O sistema já vem moldado para a gente. Então essa é a frustração de um programador quando vem trabalhar com SAP aqui, né? O programador de outro sistema que vem no SAP, e ele quer ser funcional, ele se frustra porque o sistema já está pré-moldado. O que a gente faz agora é encaixar os bloquinhos nos buraquinhos certos, né? É difícil saber onde colocar o bloquinho no buraquinho certo lá. Mas assim, o que a gente faz é parametrizar, quer dizer, está pronto. Não importa agora se eu vou desenhar uma empresa de indústria, de serviço, de mídia, de varejo, uma empresa pública, não importa. A base é a mesma, é igual no mundo inteiro. Então a gente faz as parametrizações, depois todo o projeto, depois todo o BBP que a gente monta, a gente faz as configurações, deixa tudo padronizado, tudo parametrizado. Depois que parametrizou, a gente chega no fluxo de cadastro, a gente chega no fluxo de operações, no caso de FI aqui de contabilização, alguns processos, fechamentos, processos periódicos, fechamentos, rotinas e relatórios. Então são algumas cadeias. No SAP Fan, a gente não fala de configuração. SAP Fan a gente não fala de parametrização. No SAP Fan isso aqui já está pronto. Vocês veem isso na academia. Nas academias funcionais, a gente fala de
parametrização de configuração, ok? No SAP FAN, a gente faz cadastros, contabilização, então a gente pega a primeira coisa, pega o FI a gente cria uma conta contábil, faz uma contabilização e vê um relatório para entender a cadeia. Como eu falei, cada etapazinha é entender a cadeia, né? Então aqui o objetivo desse capítulo é a gente entender a estrutura organizacional de FI, entender e não executar, e depois executar um processo básico aqui de lançamento manual na conta contábil. Então aí a pessoa que é mais contador, pegou a base dela. Ótimo. Depois, pessoal, a gente dá um outro passo e a gente vai para a contabilidade gerencial, que é o CO. Quer dizer, o FI existe sem o CO. O CO não existe sem o FI. Tudo para frente aqui vão se complementando, é uma cadeia, eles têm que existir dessa maneira, tá? Que é exatamente a sequência que o SAP FAN utiliza. Então aqui no SAP FAN, pessoal, aqui no SAP CO a gente desenha a contabilidade gerencial. O que é a contabilidade gerencial? Lá no FI, a gente criou uma conta contábil, então criou a conta contábil de salários. Então lá no FI, a contabilidade vai ver, tenho de salário 100 mil reais. O CO, você consegue fazer a parte gerencial para quem conhece esse mundo. Então é no CO que eu vou lá descobrir que não é 100 mil reais de salário. Eu tenho 100 mil reais de salário, mas eu tenho 10 mil reais nesse departamento, 10 nesse departamento, 10 nesse departamento, ou seja, eu quebro por centro de custo, que é o nome mais usual. Mas mais do que isso, depois a gente vai ver que o CO também ele pode fazer análise de rentabilidade, quer dizer, o FI fala que eu faço uma demonstração de resultado. O CO ele da empresa. O CO faz a demonstração de resultado por produto, por segmento, ele faz por cliente, por regional de vendas, então ele dá a parte mais estratégica. Então, por isso que a gente fala que o CO é a contabilidade gerencial do SAP. FI é a contabilidade legal, quer dizer, é o que existe, e o CO é a contabilidade gerencial. O FI é mais tangível e o CO é mais intangível. Ele trabalha muito planejamento, meta, tendência, forecast, carryover, esses nomes aí que existem no mundo do segmento da contabilidade gerencial, né? Que a sua empresa é o planejamento estratégico, planejamento é essa área que toma mais conta desse universo. E ele tem uma parte muito forte que a gente vai falar mais para frente, que é a contabilidade de custo. Mas seguindo um pouquinho, depois que eu estou com a minha base contábil, seja ela gerencial ou seja ela legal, pronta, a gente segue lá no SAP FAN para a cadeia do que a gente chama do Purchase to Pay, ou do Request to Pay, né? Que aí isso aí é um termo de negócio no mercado. Então, nesse momento aqui, a gente vai entender a estrutura de empreendimento. A gente começa a falar aqui bastante do MM, que é o modo de materiais, e do FI, o mesmo FI lá atrás, só que agora no módulo de contas a pagar. Então, esse capítulo, pessoal, a gente segue desde a solicitação, a gente cria um material, a gente vai lá e faz o cadastro de uma matéria-prima, a gente faz um cadastro de fornecedor, depois que a gente fez esse cadastro da matéria-prima do fornecedor, só um minuto. Nesse momento aqui, a gente cria uma solicitação. Nosso exemplo é uma compra de matéria-prima. A gente faz uma compra de matéria. Essa matéria-prima, o comprador. Douglas, desculpa incomodar. Tá abrindo e fechando seu microfone, tá? Desculpa. Tá. Estão ouvindo bem? Está ouvindo bem agora? Sim. Tá bom. Então vamos lá. Continuando aqui, eu não espero que seja só nesse pedaço aqui que deu essa falha na conexão, mas nesse cenário aqui, pessoal, a gente vai desenhar a estrutura, a gente vai apresentar a estrutura organizacional do MM, ou seja, o MM é onde ele desenha dois mundos. A estrutura, a nossa administração de compras. Então o MM ele é dividido muito na parte de compras de uma empresa e na parte da administração de estoque da empresa. Então, toda a parte de gestão de estoque que a empresa faz. Então, esse capítulo, pessoal, a gente cria os dados mestres, que é material e fornecedor, a gente faz uma compra, passando aí pelo processo de suprimentos, a gente faz o recebimento da mercadoria, faz a gestão do estoque, a gente faz a entrada da nota fiscal, o registro fiscal, manda para o contas a pagar, e lá no contas a pagar, que é o nosso FAP, a gente efetua o processo já dentro de finanças, o processo de pagamento daquele fornecedor, o pagamento automático do fornecedor. Tudo que a gente faz aqui, pessoal, esse curso aqui, ele vale para qualquer lugar do mundo, tá? Então a gente não fala, a gente dá exemplos, vários exemplos, mas não se apega muito à legislação brasileira. A gente dá exemplo, mas não se apega muito à legislação. É a espinha dorsal,
para todo esse cenário. Então, esse capítulo que a gente passa aqui, pessoal, nas academias, ela fica muito dentro das academias de MM e nas academias de FI. São divididos esses dois cenários. E aqui a gente brinca bastante com esse processo do MM com FI. Por sua vez, essa movimentação toda está abastecendo lá a contabilidade legal e a contabilidade gerencial, porque aquele material está contabilizando numa conta contábil. Aquela compra pode estar registrando em um centro de custo, ou num PS, como a gente falou, no elemento PEP e assim por diante. Então, primeiro capítulo, compramos matéria-prima, criamos as contas. Segundo capítulo, fizemos a parte gerencial. Terceiro capítulo, a gente fez o fluxo de compra, integrando agora o MM com o contas a pagar. O MM, então, gestão de compras, de suprimentos e gestão de armazém de estoque. Esse carinha aqui é o cara que conversa bastante com o WM depois, que é o up aí do MM, né? Que, como alguns perguntaram. Bom, temos a matéria-prima em mãos agora, recebemos a nossa matéria-prima. O próximo cenário é transformar a matéria-prima em um produto acabado. Isso aqui é voltado, esse módulo aqui, pessoal, alguns perguntaram aqui do PP, ele é voltado muito para a indústria. Alguns segmentos não de indústria também usam. Eu trabalho hoje no ramo de medicina diagnóstica, é medicina, é serviço, eu tenho um pedacinho de PP também, é um cenário. Mas para a indústria, isso aqui é o core da indústria, né? Então aqui como funciona, pessoal? Com base naquela matéria-prima que a gente comprou, com base na armazenagem que o MM controlou, agora o que o PP faz? Então a gente tem o modo de PP, que é o modo de produção, planejamento e controle de produção. O PP, ele faz toda a transformação, quer dizer, ele trabalha lá atrás, ele trabalha com baseado num planejamento de vendas, que é isso que a gente passa na academia, baseado no planejamento de vendas, o que a gente brinca ali? A gente transforma o planejamento de vendas no planejamento de produção. Com base no planejamento de produção, a gente entra na parte gerencial do custeio de produção, porque a empresa trabalha muito isso, com custos planejados e valores planejados, que aí é o módulo do CO, PC que faz isso para a gente, que é o Project Costing, tá o CO gerencial de novo aqui chegando nesse mundo. Então a gente tem, pessoal, com a estrutura do CO criada, com a estrutura do MM criada, que são os materiais, o PP então transforma aquela matéria-prima num semi-acabado e aquele semi-acabado num produto acabado. Então toda a cadeia, mesma cadeia, a gente chega pegando, criando um material, criando os dados mestres, esse material fazendo todo o planejamento de produção, convertendo nas produções reais, fazendo um fechamento prévio de custo, bem simples, como é, pessoal, bem rápido, a gente passa por um cenário todo, e no final fazendo uma cadeia de relatórios. Então, o que a gente faz nesse capítulo? Entende um pouquinho a estrutura toda de PP, quer dizer, ó, o MM não vive sem o FI, o PP não vive sem o MM. Pode ver que a cadeia ela vem se complementando, né? Todo o cenário que a gente faz aqui, baseado lá na nossa contabilidade. Então, para o PP funcionar, toda a estrutura de materiais, toda a estrutura de MM tem que existir. A fábrica tem que estar desenhada, o centro de expedição tem que estar desenhado, eu vou ter que ter a empresa desenhada, então tudo desenhado para poder funcionar o módulo aqui do PP. Então, esse módulo aqui na SAP FAN, a gente trabalha, então, pegando a matéria-prima e transformando num produto acabado. Nesse capítulo, os alunos que têm um pouco mais do know-how ali de processo de produção, um pouco mais, os alunos que fazem engenharia da produção também, ali que tem um pouco mais desse know-how, adaptam-se mais, a gente faz um brainstorming com esses alunos para entender um pouquinho ali como faz, e quem não conhece, está fazendo toda essa integração. Terminou a parte de controle de produção, pessoal. A última etapa, tem um pedacinho no final, mas a última etapa nossa é buscar essa produção que a gente executou e fazer a venda. Então, em paralelo a esse mundo da produção, a gente tem o pessoal de vendas, então, né? O pessoal do S e o pessoal do D. O pessoal aqui do SD, que vai trabalhar junto com outro pedacinho do FI, que é o pedacinho do contas a pagar, que é o nosso, contas a receber, que é o nosso FI, AR, módulo FI, submódulo AR. Então, o S, pessoal, o SD, o pessoal faz a captação da venda, é isso que a gente faz também na academia. A gente faz a captação da venda, que é no mundo SAPês, aí na linguagem SAPês, a gente chama da ordem de venda. Então, a gente vai lá, é como se fosse você, vendedor, indo lá no mercado e tirando o pedido de venda lá do cliente. Oh, me dá o seu pedido de venda. Você pega esse pedido e imputa no SAP. Esse pedido de venda, que é a parte de venda,
encaminha para a parte do D de distribuição, e ali a gente faz todo o cenário, né, de separação do material, expedição do material. Aqui a gente não, claro que no SAP Fan a gente não chega nesse nível aqui, porque a gente não tem integração com o Cefaz, mas a gente fala um pouquinho dos documentos de transporte. Esse capítulo aqui, lembra que o Mauro vai falar bastante para a gente a seguir aqui, né, a gente vai dar um foco mais no modo SD aí com o Mauro, mas nesse capítulo aqui do SAP Fan, a gente pegou então, pegamos a matéria-prima, convertemos em produto acabado, e esse produto acabado produzido, a gente vai fazer um processo de vendas e expedição desse material. Então aqui a gente, na semana, a gente fecha um pouquinho essa cadeia, tá? O SD, então, trabalha toda... Aqui, de novo, a gente vai falar da estrutura organizacional de SD, que divide em dois mundos, como eu falei, a estrutura do vendas, do vendedor, e a estrutura de distribuição, da expedição do produto, do transporte do produto, para despachar o produto. Para finalizar aqui, pessoal, a minha parte, e abrir aí para a pergunta, como que funciona os nossos 5 dias? Isso aqui, como eu falo aqui, a gente segue um trilho e não uma trilha. Então, a gente tem que seguir um caminhozinho certo, pessoal. Tem que funcionar. A trilha, eu brinco que a trilha é a aventura. Nos treinamentos, a gente não pode ir muito para a aventura, porque os treinamentos eles têm começo, meio e fim, eles têm que terminar no nosso prazo. Os treinamentos, tanto do SAP Fan como na academia, tem lá um caminho que a gente segue, né? O trilho é uma garantia que a gente tem um começo, meio e a gente sabe lá onde vai parar. Né? A trilha a gente pode se perder, né? Então a gente segue aqui um trilhozinho. Qual que é esse trilho que a gente segue? Claro, pode ter algumas variações. No primeiro dia do curso, pessoal, a gente faz aqui uma apresentação dos alunos, a gente fala do conceito, a gente fala da visão geral do SAP, um pouco do que eu falei com vocês aqui, a gente leva ali naquele dia, que são 5 horas ali que a gente faz isso, né? Esse capítulo. Então a gente fala bastante disso, a gente quebra já o gelo, a gente já entra no SAP, já começa a fazer uma navegação mais básica, a gente já dá o start nesses cenários, como eu falei para vocês, do FI e do CO, que foi o primeiro slide que eu passei ali para vocês dos módulos. No segundo dia, a gente faz o capítulo onde a gente monta o cenário do Purchase to Pay, então a gente pega um dia para falar de criação de dado mestre, de criação do material, do fornecedor, criar uma requisição de compra, um pedido de compra, fazer todo o processo de entrada de mercadoria, fatura e pagar. No terceiro dia, pessoal, a gente pega aquela matéria-prima e a gente transforma ela. Então, a gente, de novo, processo, a estrutura organizacional está pronta, a gente não mexe com ela, mas a gente faz toda a parte de dados mestres. Dados mestres são os cadastros, tá? Então, tem alguns uns termos aqui, pessoal, que é um termo SAPês. Uma aluna um dia me falou para mim assim, isso do SAP parece uma comunidade. É uma comunidade. Venham para a comunidade SAP. Criamos o Orkut SAP aqui. Venham para a comunidade SAP. Né? Então a gente cria de novo os dados mestres do SAP, que são os nossos cadastros, a gente efetua o nosso planejamento de vendas e produção, a gente executa os cenários de registro de produção e o processo de produção. Gente, fizemos lá, jogamos o nosso, pegamos a matéria-prima gerada no segundo dia, no terceiro dia a gente despacha ela para o estoque. No quarto dia, a gente faz aquela matéria-prima, a gente faz o processo de expedição e venda. E no quinto dia, pessoal, claro, né? Alguma coisa do segundo dia pode passar para o terceiro, do terceiro para o quarto, mas é um tempo muito bom aqui desse cenário nosso. Para o quinto dia, a gente fazer um a mais ali, tá, pessoal? A gente fala um pouquinho especificamente do módulo da FA, de ativo imobilizado, fazendo uma junção com o controle orçamentário, e a gente faz um processo de compra, agora lá do MM, mas uma compra não de matéria-prima, uma compra de imobilizado, tá? A gente foca mais um pouquinho nessa compra, e a gente faz um brainstorming final do curso, né? O tempo que sobra aqui, a gente sobra para fazer um pouquinho geral. Pessoal, SAP Fan é um curso, como eu falei, de 5 dias, 25 horas, para falar de bastante assunto. Isso aqui é um start para depois vocês fazerem uma academia, que academia, pessoal, cada letrinha daquela que a gente passou, tem uma academia de 5 semanas, mais 5 semanas do CIEC, que é a cereja do bolo. CIEC, a semana de estudo de caso aí que a gente tem, é excepcional. Eu sou fã número 1 ali. Vocês passam 5 semanas falando do trilho, vocês têm que seguir daquele jeito, às vezes o pessoal, tudo dá certo, graças a Deus tudo dá certo, 5 semanas seguindo um trilho, e no CIEC é a hora que a gente joga vocês na trilha.
pessoal, tá aqui as ferramentas, vocês vão ter, igual o MacGyver lá, vocês vão ter um clipes e um isqueiro, vá sobreviver na selva. E é muito legal o CIEC, assim, o CIEC é a semana que a gente aprende. Só que, ó, vocês passaram daqui, vocês têm que sair do SAPFAM, passar numa academia para chegar no CIEC. Ou seja, lá no CIEC, o pessoal fala, agora estou entendendo mais. Claro, vocês passaram, vocês estão todo ralado, né? Agora que a gente está entendendo um pouco mais esse cenário. Para aprender, pessoal, e cada etapa aí tem um aprendizado diferente. Bom, eu passei um pouquinho aí do meu tempo também. Juro que economizei bastante palavras. No SAPFAM, para quem for para o SAPFAM aqui, a gente vai falar bastante. Falei 1 hora, caso. Desculpa, Thiago, você vai me dar bronca. Desculpa, Luigi. Tentei me segurar o máximo possível. Não, olha, Douglas, não tem nem como dar bronca com a explicação do jeito que você fez aí. Eu nem conseguiria parar, cara. Eu tava tão vibrado aí também. Acho que é importante tudo que você falou. Voltei para a realidade, mas pessoal, vou abrir para pergunta, mas só complementando um pouquinho aí o que o Alan falou, né? Cada um tem sua história, cada um tem o seu universo. Eu, como eu falei, eu entrei no SAP porque a minha empresa resolveu entrar, cada um tem um. Não tem uma receita do bolo, qual é o melhor caminho, qual é o pior. O melhor caminho, seu pai ser dono de uma empresa que tem SAP ou seu pai ser dono de uma consultoria de SAP. Esse aí é o melhor caminho, tá? 0,001% deve ter isso, né? Então não dá para falar que esse aí, mas aí cada um no seu, pessoal. Já tive aluna que tinha uma loja de aluguel de roupa de noiva que hoje é uma baita consultora de FI lá em Londres. Então não tem receita do bolo. Eu brinco bastante com ela, você é meu case de sucesso. Não tem, pessoal. É adquirir conhecimentos e de conhecimento a gente tem que aí, o que eu falo para você, ó, sejam curiosos, sejam chatos, só os chatos sobrevivem. Agora separa muito, pessoal. Ser chato não é ser mala, tá? Então cuidado, né? Sejam curiosos, busquem informação. Um webinar de 2 horas, que a gente vai fazer virar 2h30 aqui, 3 horas, né? Mas tudo bem. Já é um pedaço de conhecimento, adquirem conhecimento. E quer vir para o SAP, pessoal, venham, vocês vão saber tudo de SAP. SAP é a parte mais fácil da história. Entendam o processo no funcional, tá? Entendam o processo, entendam a vida e saibam resolver problemas. A gente é experiente porque a gente conhece SAP pra caramba? Não, a gente é experiente porque a gente sabe resolver problema. Cada um que aparece, gente, você não tem a menor, no final dá certo. A única coisa certa que eu sei é que no final dá certo, como essa crise que a gente está fazendo, a única certeza que tem é que no final vai dar certo. De um jeito ou de outro, mas no final vai dar certo. Venha para o SAP e espero aí ter agregado um pouquinho aí com vocês. Gente...